Aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um meia do Grêmio que teve uma proposta do Goiás para empréstimo, que é o Gabriel Silva, jovem meio-campista, pode fazer uma função também pelas beiradas, tem apenas 20 anos de idade e até aqui nessa atual temporada já disputou 7 partidas com a camisa do Grêmio, 5 delas como titular. Entretanto, vem perdendo um pouco de espaço, as suas atuações também caíram um pouco de rendimento, principalmente nessa fase final do Campeonato Gaúcho. Inclusive ele foi titular no jogo da ida, na final contra o Ipiranga, a derrota do Grêmio na partida de ida. Ele participou de 45 minutos iniciais. Acabei olhando errado, Ele ficou no banco de reservas na final, agora na semifinal, melhor dizendo, no jogo de volta e no jogo normal, um empate por 0-0 na primeira fase, aí sim que ele foi titular. Acabei confundindo as duas partidas. Teve alguns problemas físicos, tanto nessa temporada quanto também no ano passado, porém quando atuou foi sim um jogador interessante, principalmente por conta da sua idade, A gente não costuma esperar grande coisa de jogadores que estão fazendo ali o seu primeiro ou segundo ano no profissional. Porém, o Gabriel, que fez a sua estreia no principal na temporada passada, somou 29 atuações com 4 gols marcados e uma assistência. O seu contrato por lá vai até dezembro de 2025. E as informações lá do jornalista o Caliel Dornelles, muito obrigado a ele que garantiu essas confirmações, que o Goiás tentou a sua contratação do Gabriel Silva por empréstimo até o final do ano. O Grêmio, entretanto, até olhou com bons olhos a sua possibilidade de empréstimo com uma compensação financeira, que giraria na casa de R$1 milhão. De fato, um valor extraordinário para um jogador que, beleza, o Grêmio também teria uma certa vantagem de emprestar o jogador, ter um pouco mais de rodagem para a sua sequência. Com um investimento desse de R$1 milhão, não faz muito sentido, O Goiás acabou não se interessando muito por conta desses valores e desistiu do negócio, pelo menos a princípio. Não existe, por exemplo, uma chance real nesse momento das negociações retomarem, porém não está descartado também, da mesma forma, do Grêmio voltar atrás e buscar um empréstimo para o jogador, como eu falei para vocês, muito por conta de dar sequência na sua carreira, onde ele teve também boas atuações na Série B do ano passado. Então, nesse momento, o Goiás não irá fazer um negócio por R$1 milhão. Porém, o Grêmio não descarta um empréstimo do jogador para uma outra equipe aqui no futebol brasileiro até o término da janela de transferências. Como o Grêmio e o Goiás estão na final dos seus respectivos estaduais, a janela de transferências dele, dos dois clubes, acabam aumentando. Então não vai se encerrar para o Grêmio e para o Goiás, dos jogadores dessas duas equipes respectivamente, não se encerram no próximo dia 4 de abril. Então, tendo um tempo um pouco maior, quem sabe retomando essas negociações. Acharia sim um bom negócio por parte do Goiás, principalmente pelo que ele apresentou na Série B do ano passado. Um jogador que, apesar de jovem, 20 anos de idade, 1,78 m de altura, destro. Ele costuma atuar mais na região central do campo, porém pode cair pelos lados, na ponta direita e também na ponta esquerda. Vou deixar aqui o seu mapa de movimentação na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. É um jogador que, além dessa característica de um meia central, tem uma boa visão de jogo e arrancada com a bola nos pés. Então, um jogador que tem essa característica de um meia esquerda, aquele jogador de velocidade e ao mesmo tempo caindo na região central. Alguns bons chutes, principalmente de primeira, ali na entrada da grande área. É um jogador que tem essa característica de bater em direção ao gol, tanto com a perna direita quanto também na perna esquerda. Já cobrou pênalti no Grêmio no ano passado, um jogo contra a Tombense fora de casa, e também tem até alguns gols de cabeça, apesar de ser meia, 1,78 m de altura, também essa boa característica nos seus gols. Muito bem posicionado naquela região do meio de campo, importante na transição de contra-ataque, um jogador importante nessa parte de velocidade da sequência nas suas jogadas e arrancadas, além dessa visão de jogo. Apesar, vou dizer, dos 20 anos, é normal a oscilação. Pegando seus números especificamente, na Série B do ano passado, 15 partidas com 3 gols marcados, 3 gols marcados, tá certo? Apenas 3 partidas como titular. Então, das 15 que ele participou, somente 3 iniciando entre os 11 titulares. Teve uma média de 31 minutos dentro de campo. Outros números assim que pode chamar a atenção, em relação, por exemplo, aos seus passes. Ele acertou uma média de 68% da eficácia dos seus passes por jogo. Além disso, os passes próximos ao meio de campo, uma taxa de 84% também. Outros pontos que a gente pode ressaltar: 3 cartões amarelos, uma média ali também de dribles bem sucedidos de 57% nas suas atuações do ano passado
e é um jogador que fica um pouco mais no ataque, geralmente não tem aquela contribuição defensiva tão grande, principalmente ou no meio de campo ou também na meia esquerda. Eu gostei do que eu observei do Gabriel Silva, um jogador rápido, veloz também, tem essa visão de jogo, chuta de fora da área. Acho que com uma maior rodagem para ele seria um bom resultado para o Grêmio, para o próprio jogador e para o Goiás, que tem uma escassez enorme, né, de meias nesse momento. Sobre essa informação que veio do Twitter, lá de um perfil chamado Caixa Preta do Esporte, é um cara assim que é anônimo, porém vem acertando várias contratações do esporte nos últimos dias, e a mais recente delas de informações, né, é a respeito do Diego Gonçalves. Ponta esquerda, ponta direita aí do Goiás, 28 anos de idade, até aqui soma 16 partidas na atual temporada, 3 gols marcados e 1 assistência. 15 dos seus 16 jogos como titular nessa equipe do Guto Ferreira. Dá para dizer que é assim um titular absoluto na sua posição, entretanto nas últimas partidas meio que revezando, muito por conta também dessa parte do cansaço físico, né, com essa maratona de jogos. O contrato do Diego Gonçalves com o Goiás vai até dezembro de 2023. Ele que está emprestado pertence ao Mirassol, a equipe paulista que inclusive nessa atual temporada terá a Série B do Campeonato Brasileiro pela frente. O contrato dele lá no interior paulista vai até junho de 2024. Existe uma opção de compra por parte do Goiás, caso queira, né, ficar com o jogador em definitivo ao final do Campeonato Brasileiro. Se depender do Goiás, acredito que não liberaria o Diego Gonçalves nesse momento. Pode ter todas as suas dificuldades, né, técnicas, mas assim, acho que é um jogador interessante, não para ser o titular absoluto, o craque do Goiás no Campeonato Brasileiro. Entretanto, em algumas partidas como titular, um elenco ali mesclado, entrando no segundo tempo, acho que pode ajudar também. E outro ponto que a gente tem que atentar, que a janela de transferências aqui no futebol brasileiro já está muito próxima do fim. Se encerra até no dia 20 de abril. Então o Goiás teria menos de 2 semanas. Caso não quisesse, por exemplo, contar mais com o Diego Gonçalves, uma eventual liberação do ponto esquerda, até procurar um outro jogador que já tem uma relativa experiência no futebol brasileiro, é sim uma tarefa muito difícil. Então não acredito muito nessa história do Diego Gonçalves deixar o Goiás nesse momento. Talvez na metade do ano, caso ele mude, né, esse cenário de não ser tão aproveitado pelo técnico Guto Ferreira, aí sim uma eventual rescisão de empréstimo com o Mirassol e repassando ele para outro clube do futebol brasileiro ou do futebol do exterior, aí sim pode ser algo possível. Porém, nesse momento, pode não ser uma unanimidade entre a torcida, porém acredito que se todo mundo perguntasse para sair o Diego Gonçalves e não chegar nenhum jogador até o início do Campeonato Brasileiro, eu acho 1000 vezes, né, melhor continuar com ele aí, vai que recupera o seu futebol, consegue fazer algumas partidas mais constantes, né, como de fato vem jogando um pouco melhor desde o jogo contra o Anápolis, né, onde ele conseguiu marcar um gol nas quartas de finais. No jogo da ida contra o Cuiabá lá, ele foi muito mal, porém voltou um pouco melhor contra o Atlético Goianiense, contra o Santa Fé também na Sul-Americana, um pouco discreto ainda, porém mais participativo do que o normal. Enfim, um jogador que conhece também a Série A do Campeonato Brasileiro, acho que vale a aposta com a sua permanência até o início da primeira divisão. Como eu falei para vocês, o seu contrato no Verdão apenas por empréstimo, com opção de compra, ele que pertence ao Mirassol. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito do Diego Gonçalves, né? Esse eventual interesse do esporte em contar com seu futebol para a Série B do Campeonato Brasileiro. Será que faz sentido a sua liberação, né, para uma outra equipe aqui do futebol nacional, ou se é melhor continuar com o atleta até o início da Série A? O Goiás, que é o Everton Morelli, 25 anos de idade, ele que pertence ao Maringá. Após essa boa disputa do Campeonato Paranaense, houve interesse por parte do Verdão, que contratou o jogador por empréstimo até o final da temporada. Uma informação lá do Jorge Nicola, inclusive durante a transmissão do jogo, né, no Paramount, entre Goiás e Santa Fé, ele garantiu o seguinte, que o Everton Morelli chegou no Verdão, obviamente, por empréstimo. O seu contrato no Maringá vai até novembro de 2025. Porém, uma alternativa interessante, o Goiás terá uma opção de compra ao final da temporada, né? Então o Verdão aí ao final da Série A do Campeonato Brasileiro pode optar ou não para a compra em definitivo desse jogador, que tem 25 anos de idade e demonstrou uma personalidade absurda, né, logo no seu primeiro jogo. E assim, com todo respeito, mas não era uma estreia de campeonato goiano, não era um jogo dentro de casa contra o Goianese, o Craco, Anápolis, Vila Nova, nada disso. Era um jogo grande de Copa Sul-Americana, com muito mais gente, né, envolvida, pessoas no estádio, tanto ali da parte de comissão, de uma outra língua, um espanhol, várias pessoas também de transmissão, né, o pessoal que cuida desses bastidores da partida, a torcida, um elenco reserva, vindo de pressão em um clássico na derrota, né, na final contra o Atlético, e o Everton, obviamente, o Morelli, né, fazendo estreia espetacular. É óbvio, é a primeira partida, não estou querendo dizer que é o melhor craque do mundo e que o Goiás tem que vender a serrinha para comparar o jogador. Não estou falando isso, apenas essa informação interessante que deixa o Goiás um pouco mais seguro. Até porque, é óbvio,
O Maringá conhece o potencial do jogador, com toda certeza não colocou essa opção de compra em R$200 mil. Porém, tendo uma boa parceria e um valor até menos do que R$1 milhão, acredito ser algo próximo disso. Geralmente, né, quando eles vêm por empréstimo assim, é na casa de 700, 800, 1 milhão, geralmente não costuma passar muito desta quantia, até porque o Morelli já é um jogador um pouco mais velho, né? 25 anos de idade, lembra muito a situação do Rezende, aquele volante que veio do Azures, também do Paraná, já era um pouco mais velho. No final do ano, o Verdão, mesmo ele fazendo, né, uma boa disputa da Série B, não quis investir aproximadamente 500 ou 700 mil reais, não lembro aqui ao certo de cabeça. Sobre o Everton Morelli, também na sua partida, segundo o SofaScore, ele teve uma nota altíssima, 7.50, realmente espetacular, jogando ali um pouco mais pelo lado esquerdo do campo. Nos 90 minutos teve ali 4 finalizações, poderia ter caprichado um pouquinho melhor, né? Mas assim, como eu falei, não adianta exigir uma performance absurda de uma aposta, chegando no primeiro jogo, na estreia da Copa Sul-Americana também, acho que o desempenho ficou assim de bom tamanho, tocou na bola 56 vezes durante toda a partida, acertou 2 finalizações. Teve uma média ali, por exemplo, de acertos, né, próximo ao meio de campo de 78%, no campo adversário na casa de 81% e nas bolas longas, né, ele acertou 67% também durante a partida. Na questão defensiva, foram 4 interceptações durante todo o jogo, além de um desarme, né, no jogo contra o Santa Fé. Interessante, tanto o seu desempenho, né, duelos no chão também ele ganhou 63% dos 5, né, no total que ele tentou durante toda a partida. Gostei demais, tanto do desempenho, do fôlego, chegando na frente, ficou um pouco mais avançado ali nos minutos finais, faltou principalmente essa finalização. Porém, a gente observando até o final do Campeonato Brasileiro, pode ser uma peça interessante, por que não? Uma aposta chegando e sendo titular no decorrer da competição.